Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre o livro Fundação, o primeiro volume da trilogia homônima de Isaac Asimov. É interessante que essa trilogia, Fundação, né, muito famosa, famosíssima, aliás, ela tem muitas virtudes, também tem vários problemas, nós vamos deslindar isso aqui ao longo do vídeo, mas antes de falar um pouquinho, vamos tratar um pouco da vida do Isaac Asimov, que aliás é um escritor que teve uma vida muito interessante. Vamos então abordar um pouquinho sobre o que aconteceu com ele. O Isaac Asimov, ele nasceu na Rússia, na verdade na União Soviética, na comunidade de Petrovich, entre o final de 1919 e início de 1920. E essa comunidade ela era muito precária, assim, né? A Revolução Bolchevique havia começado há poucos anos, nesse momento ainda enfrentava forças terroristas do Exército Branco, né, o denominado Exército Branco, que ainda recebiam apoio de mais de 14 potências estrangeiras, então eles estavam no meio de uma guerra civil. Então essa comunidade, na época da Revolução Russa, é bom lembrar, várias partes da Rússia eram, vamos dizer assim, semi-feudal, né, havia servos ainda, isso é uma condição muito precária. Então, na localidade dele não se anotavam, não havia registros de quando as pessoas haviam nascido, então ele nasceu mais ou menos entre o final de 1919 e o início de 1920. E ele passou a adotar a data de aniversário, uma data escolhida, como 2 de janeiro de 1920. Entretanto, 2 anos depois do seu nascimento, veio a nascer uma irmã dele e ainda seguia a guerra civil, uma condição bastante precária que a comunidade vivia, uma condição perigosa que o país vivia no momento, e um tio dele havia emigrado para os Estados Unidos, para Nova York, e ficava chamando, venham para cá, venham para cá, venham para cá, saiu da guerra. E aí a família dele finalmente aceitou o convite e migraram, portanto, da União Soviética para os Estados Unidos. E é até interessante, porque ele era russo, mas ele nunca aprendeu o idioma, porque dentro de casa, né, ele era de uma família judia, e falavam dentro de casa o idioma Yiddish, e quando ele migrou, né, quando saiu da Europa e foi para os Estados Unidos, ele foi em um navio chamado RMS Baltic, que em certo tempo da história foi o maior navio do mundo, e ele era da mesma empresa do Titanic. Inclusive, no dia que o Titanic afundou, o RMS Baltic enviou um aviso para eles, né, cuidado, há muitos icebergs aí nesse local por onde você está passando. Infelizmente, o aviso não foi devidamente escutado e o Titanic afundou. Fato é que a família do Asimov, aliás, vou adotar o nome aqui em português, né, Isaac Asimov, outras pessoas podem adotar o nome em inglês, né, Isaac Asimov, mas enfim. O fato é que a família migrou para o Brooklyn, que é o local onde existe a maior comunidade judaica fora do Estado de Israel, e quando ele tinha 9 anos de idade, o pai de Isaac Asimov abriu uma loja de doces, uma loja de guloseimas, né? Imagina o sofrimento de uma criança que os pais têm uma loja de doces, né? Mas nessa loja, além das guloseimas, dos doces ali, eles vendiam revistas, jornais, e havia na época as revistas Pulp. Essas revistas, elas tinham um papelzinho bem barato, elas visavam um entretenimento assim, sabe, rápido, sem maiores pretensões artísticas, sabe? Normalmente eram histórias bem sensacionalistas, com capas apelativas, e eram revistas habitualmente dedicadas a histórias no ar, mas também, eventualmente, de fantasia e de ficção. Frequentemente, aliás, a expressão Pulp Fiction foi utilizada para descrever essas histórias mais sensacionalistas, sabe, mais fraquinhas, histórias com qualidade mais precária, eventualmente até meio absurdas, né, fabulosas demais, vamos dizer assim. E é esse título, né, Pulp Fiction, que o Quentin Tarantino vem reaproveitar para fazer o seu filme muito famoso ali nos anos 90, aliás, um filmaço. De toda maneira, assim, vários personagens icônicos da cultura pop emergiram nessas revistas Pulp, tais como o Tarzan, o Zorro, o John Carter. E as próprias revistas em quadrinhos são uma espécie de vertente, né, um braço, vamos dizer assim, que meio que se autonomiza das revistas Pulp. E o Isaac Asimov, como ele tinha acesso a essas revistas na loja do pai dele, ele lia, né, porque ele lia gratuitamente, né, ele lia, podia colocar de volta para vender, o pai dele seguia vendendo aquilo como um produto inédito, então ele lia muito, né, lia bastante. E nesse momento histórico é bom compreender, né, estava se desenvolvendo os foguetes, a humanidade passava a acreditar nesse momento que algum dia poderia viajar ao espaço sideral, poderia conhecer o universo, o que evidentemente em certo momento aconteceu. Então isso foi um mote, isso foi um ensejo para que muitos escritores na época escrevessem sobre alienígenas, sobre civilizações interplanetárias, sobre tecnologia muito avançada, né, sobre viagens no tempo e, claro, né, aquela questão meio icônica ali, né, meio maniqueísta da luta do bem e do mal, ou seja, muitos vilões e muitos heróis, etc. E é interessante, né, que o Asimov lia muito, e o pai dele chegou a achar ruim aquilo, né, tanta leitura assim do filho.
mas ele conseguiu convencer o genitor dele a não proibir, ele chegou até a proibir, mas depois ele conseguiu quebrar essa proibição, dizendo, não pai, olha aqui, eu estou lendo sobre ciência e tal, isso é importante e tal, mas na verdade não era ciência que ele estava lendo, né? Era mais ficção científica, mas às vezes vinha a palavra ciência no título, e ele acabou, vamos dizer assim, de certa maneira, ludibriando o pai dele e conseguiu continuar lendo as suas revistinhas pulp. O fato é que, influenciado por essas revistas, o Isaac Asimov escreveu sua primeira história com 11 anos de idade, e aos 19 anos de idade ele já conseguiu publicar um conto seu em uma revista. Aliás, é bom explicar isso, né? Porque nos Estados Unidos havia essas revistas que lançavam contos de escritores, né? O Isaac Asimov começou assim, escreveu muito assim, aliás, o próprio Stephen King também, um autor, né, muito vendido, e aqui no Brasil nunca foi muito comum isso, né? Dessas revistas de autores que vão escrever histórias para você ler várias histórias de ficção, né? Aliás, isso não foi comum em algum momento, imagina hoje, né? Que as revistas basicamente foram dizimadas. O fato é que o Asimov começou a escrever e ele também foi, né, simultaneamente um estudante muito precoce, né? Com 15 anos de idade, o Asimov já tinha finalizado o ensino médio. Ele foi buscar uma universidade, ele se matriculou numa universidade que era uma espécie de filial da Universidade de Colômbia, chamada Satchell Junior College, que era focada, vamos dizer assim, especializada em imigrantes judeus e italianos, e ali ele começou a fazer o curso de zoologia, mas ele não gostou muito da ideia de dissecar animais e acabou migrando para o curso de bioquímica. E com 19 anos ele já havia se formado, já era graduado. Aí ele tentou fazer outra graduação, no caso de medicina, acabou sendo rejeitado, então ele decidiu seguir com os estudos de bioquímica, ele concluiu o seu mestrado com 21 anos de idade e nesse meio do caminho estava, né, ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, ele foi deslocado, né, foi convocado a trabalhar no estaleiro da Marinha, um período que ele abominou, aliás, e depois ele voltou aos seus estudos, concluiu seu doutorado com 28 anos. E aí ele fez depois um pós-doutorado, né, esse título aqui na CAPES não é reconhecido, mas ele fez lá nos Estados Unidos um pós-doutorado, e aí veio a ser chamado para dar aula de bioquímica na Universidade de Boston, e curiosamente, justamente para o curso que o havia, vamos dizer assim, negado, né, que era o curso de medicina. Então ele se tornou professor, né, a vida dá voltas, né? Não foi aceito como aluno, mas foi aceito como professor. Então, assim, ele começou ali em 1949 a dar aula e até 1958 ele foi aliando sua carreira de escritor de ficção científica com a carreira de pesquisador, mas era muito difícil, né? Porque além de dar aula, você tem que pesquisar e a pesquisa demanda muito tempo, né? Quem pesquisou minimamente sabe disso. Então, e a partir de 1952 ele começou só a dar mais aulas mais, vamos dizer assim, aulas inaugurais, aquelas palestras e tal. Então, assim, ele deixou de ser um pesquisador. Então, ele acabou tomando até uma espécie de, vamos dizer assim, aviso prévio na universidade, porque ele não era mais um pesquisador e para você ser um professor de graduação tem que pesquisar. Além de dar aula, você, né, vamos dizer assim, é quase uma obrigação que você pesquise. E aí ele foi lá, lutou para continuar como professor, conseguiu, e ele foi mais ou menos ao longo de sua vida dando aulas, mas de maneira um pouco mais assim aérea, né? Ele se tornou, claro, um grande nome, né, multiconhecido, mas ele deixou de ser um pesquisador. Entretanto, vamos dizer assim, a despeito dele escrever muito sobre ficção científica, em certo momento ele deu uma parada com os livros de ficção e foi escrever livros de não ficção, porque ele, sabendo do papel que ele tinha, sabendo do nome que ele tinha, né, ele entendeu que era uma responsabilidade dele ser um divulgador científico. Então o que ele fazia? Ele estudava um tema específico. Eu me lembro quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu tentei ler um livro dele chamado Júpiter, que, como o próprio nome aponta, era um livro sobre o planeta. E aí o que acontecia? Ele lia, né, tudo sobre aquilo ali que estava disponível de mais interessante e fazia uma espécie de resumo para que as pessoas conhecessem aquele assunto. Eu até tentei nessa época ler esse livro, não consegui, né, porque era um pouco complexo para quem tinha menos de 10 anos de idade. Mas o fato é que ele fez isso sobre os mais variados assuntos e ele era, né, o Isaac Asimov, um dos escritores mais prolíficos de todos os tempos. Ele escreveu mais de 500 obras, entre livros, artigos, contos, etc. E mais de uma centena deles foram esses livros de divulgação científica. E é interessante, né, um autor escrever mais de 500 obras, né, é um número assim que a maior parte das pessoas do mundo não vai chegar nem perto de ler 500 obras. Você imagina escrever, né? Eu me lembro certa vez que eu li uma entrevista do Frei Beto, também um autor muito prolífico, não tanto quanto Asimov, mas um autor que escreve bastante, e ele comentava nessa entrevista, até meio rindo, que o pai dele uma vez perguntou: poxa, você leu todos os livros que você escreveu? Então ficou basicamente para mim a mesma pergunta para o Asimov: caramba, você leu 500 livros que você escreveu? Porque é muita coisa, né? E assim, o Asimov escreveu sobre os mais variados campos nesse processo de divulgação científica. Além, claro, livros de bioquímica, né, da área que ele era propriamente formado, mas ele também escreveu livros sobre astronomia, sobre humor, psicologia, robótica, matemática, religião, história, contos de detetive de mistério, crítica literária, etc, etc. Quando você vai em qualquer biblioteca, né, existe lá a classificação decimal de Dewey, né, uma espécie de macrodivisão para você ir colocando ali, né, os assuntos que os livros vão ser encaixados, né, vou deixar aqui a imagem dele, e
o Asimov, dos 10 itens lá, das 10 divisões, ele escreveu sobre 9 itens. Ele só não escreveu sobre filosofia e psicologia. Porém, vamos dizer assim, ele não escreveu um livro sobre esse tema, porque ele escreveu artigos sobre esse tema, ele escreveu prefácio de livros sobre esse tema, ou seja, era um autor muito abrangente, um autor que não tinha limites. Mas, claro, ele se tornou muito, muito famoso mesmo, foi sobre as obras de ficção científica. E assim, para entender esse tempo histórico, né, de tanta ficção científica, a era de ouro da ficção científica foi nesse momento aqui que o Asimov escrevia, claro, e ele era o principal nome, vamos dizer assim, é bom entender o que estava acontecendo na época. Era um desenvolvimento tecnológico muito focado na questão espacial, desenvolvimento de laser, viagens espaciais, né? O homem vai pela primeira vez ao espaço, depois pisa na Lua. Então ocorre o desenvolvimento de robôs, de foguetes, de supercomputadores, do laser. As viagens espaciais, vamos dizer assim, que foi um sonho, né, que a humanidade teve ao longo de séculos e séculos. Elas propriamente se materializam, se tornam algo até mais comum, até recorrente. E assim, influenciado pelo tempo histórico que ele vivia, claro, mas também influenciado pelas revistas que ele havia lido, na revista Pulp, ele faz uma espécie de amálgama, mas mudando certos conceitos que haviam nessas revistas anteriormente. Por quê? Porque nas histórias dessas revistas havia recorrentemente a ideia de um antagonismo entre os seres humanos e os robôs. Os robôs criados pelos seres humanos em certo momento se voltariam contra eles. E claro, existem distopias clássicas, inclusive do nosso tempo histórico, que vão retratar isso muito bem, tais como Matrix, tais como o Exterminador do Futuro, tais como o personagem Ultron, né, dos Vingadores, etc, etc. Mais propriamente, o Asimov ele não concordava muito com essa ideia dessa síndrome de Frankenstein, né, essa ideia do personagem criado pela própria humanidade e que se autonomiza e se volta contra ela. Ele não curtia muito isso, né? Aliás, isso é muito interessante, quando você lê o filósofo Feuerbach, ele tinha essa ideia também, né, mas no caso aplicada à religião, né, a alienação que ele compreendia era a alienação do homem era religiosa, que ele achava que o homem criou a ideia de um ser humano perfeito, esse ser humano sem absolutamente nenhum tipo de defeito, que, vamos dizer assim, congregasse todas as belas qualidades do ser humano, de nobreza, de honradez, etc, etc. Em certo momento a humanidade alcunhou esse super-homem, vamos dizer assim, de Deus. E em certo momento essa ideia se autonomizou em relação ao ser humano e passou a dominá-lo. Então ele chamava isso, né, o Feuerbach, de alienação religiosa. E já o Asimov, ele tinha um antagonismo a essa ideia que a humanidade criaria os robôs e permitiriam que esses robôs se voltassem contra si. E por que ele não concordava com, vamos dizer assim, com esse complexo faustiano, vamos dizer assim, né, muito bem elaborado pelo Goethe? Ele vai dizer o seguinte, que se a humanidade tem a capacidade de criar os robôs, ela também terá a capacidade de controlar esse risco. Há um risco envolvido, mas a humanidade lidou com muitas coisas arriscadas ao longo do seu tempo, inclusive elementos que possibilitaram que a humanidade, vamos dizer assim, se desenvolvesse enquanto tal. Para dar um exemplo notório, é o fogo, né? O fogo ele tem um risco, ele pode matar, ele pode se espraiar para um incêndio incontrolável, ele pode asfixiar as pessoas, mas ele foi controlado pela humanidade lá desde os seus primórdios e permitiu o desenvolvimento da espécie humana, né? Sem fogo, o ser humano não seria o que é. Né? E assim existem os mais variados exemplos até os dias de hoje, né? Então, para citar os carros são muito possantes, né? Claro, mas você vai ter o quê? Elementos que vão controlar esse risco que os carros hoje exercem. Então você vai ter ABS, você vai ter airbag, você vai ter cinto de segurança, você vai ter controle de tração e mais uma série de equipamentos que vão controlar essa potência que o ser humano também criou. Então, assim, ele não tinha essa ideia tão avessa assim à robótica, né? Aliás, a palavra robótica foi ele mesmo que engendrou. Ele achava até que era uma palavra que já existia, como mecânica, como hidráulica, mas ela não existia não, foi criação dele mesmo. Mas o fato é, ele não concordava com a ideia de que a humanidade deveria temer esse desenvolvimento tecnológico para os robôs, mas devia, assim, tomar as precauções, né, cautelosamente se precaver para que aquilo não se voltasse contra ela. Deveria, vamos dizer assim, criar mecanismos que a protegessem. Quais seriam esses mecanismos? Ele elabora 3 leis, que ele vai chamar de 3 leis da robótica, no meio de um conto, né, e essas 3 leis ficaram famosíssimas, né, e elas dizem o seguinte: a primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei dizia o seguinte: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. A terceira lei diz o seguinte: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Mais tarde, o Asimov ele criou uma espécie de lei zero, uma lei que fica acima de todas essas 3 leis, e ela afirma o seguinte, que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. E é interessante, né? Porque, e aqui eu já citei que esse livro tem virtudes, mas ele tem problemas também, né?
Quando você vai observar, tanto aqui no Brasil quanto pessoas em outros países, tratando da ordem, né, tratando assim da obra do Asimov, eles não vão observar certas inconsistências, certas incoerências, certas fragilidades, por exemplo, nessas 3 leis, né? Quando ele diz que a primeira lei, que o robô deve proteger o ser humano, e existe uma lei 0, que o robô deve proteger a humanidade, e quando o ser humano ele está atacando a humanidade, qual é essa ação? Qual é a ação que o robô deve tomar? Se eventualmente ele vai ter que se opor ao ser humano para defender a humanidade. Você percebe que uma série enorme de pessoas que são fãzaças do Asimov não vão perceber esse tipo de incoerência, esse tipo de fragilidade. Em outros canais você pode não encontrar isso não, mas aqui vai ter a leitura crítica, aqui não vai passar em branco não, entendeu? Só para dar um exemplo, né, mais clássico, mais notório, o Hitler. Então caberia a primeira lei para ele, deveria protegê-lo, mas ele está atacando a lei 0. E aí? Você faz o quê? Vai dar um tilt nesse momento na máquina? Então assim, existem fragilidades, né, na obra do Asimov, essa é só uma, mas nós vamos deslindar desse livro aqui ao longo desse vídeo ainda. Mas antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Bem, você pode perceber que a gente faz uma análise bem crítica aqui dos livros, então não deixe de se inscrever não, curte o vídeo aqui também, dá um apoio aí pra gente. O fato é que o Asimov é o maior escritor de ficção científica da história, né, e a trilogia Fundação, ele é o livro, vamos dizer assim, mais influente de todos. Muitos livros e filmes e séries que vieram depois bebem na fonte do Asimov, né? Notoriamente o Star Wars, mas também o Star Trek. Aliás, ele foi consultor do Star Trek, Duna, Matrix, tudo que você puder imaginar que tem ficção científica, tem ali de maneira, vamos dizer assim, uma influência imediata ou imediata do Asimov e especialmente da trilogia Fundação. Que, aliás, né, ele é uma trilogia no seu contexto original. Na verdade, no seu contexto original nem tanto, assim, porque foi lançado como contos de uma revista, né, que ele escrevia muito em revistas, depois ele juntou esses contos, fez uma espécie de prólogo, e aí lançou como um livro chamado Fundação, e ele lançou em 1951, os contos haviam saído ali mais ou menos de 1942 a 1949, ele juntou, compilou, fez as correções, e seria um capítulo inicial, aí lançou o volume 2 e o volume 3 em 1952, 1953, mas esses 2 volumes a gente vai tratar em outros vídeos. E isso ocorreu, reitero, nos anos 50. Porém, nos anos 80, ele recebia muita pressão para voltar a escrever ficção científica e especialmente voltar vamos dizer, a história da Fundação. Ele de fato voltou, ele fez livros com histórias subsequentes a essa aqui, e nos anos 90 ele fez livros, vamos dizer assim, com prequels, né, com aquelas histórias pregressas, né, da mesma maneira que Star Wars fez, né, lançaram 3 filmes e depois fizeram uma história pregressa para contar lá o surgimento do Darth Vader. Então ele fez mais 2 livros sobre Fundação, de modo que a história total do Fundação tem 7 livros, e mais uma vez, legando uma influência, né, nos mais variados campos, ele tentou fazer uma espécie assim de Fundação verso, sabe, ou seja, de um universo da Fundação, agregando os mais variados livros, tentando aqui e ali, fazendo com que as histórias ficassem coerentes, mesmo que eventualmente havia incoerências, né? Então quando você vê assim, o universo expandido da Marvel, por exemplo, com os mais variados heróis que vão ali se unificando e tal, e isso aqui já estava contido no Asimov, né? É uma grande influência, que acaba reverberando até os dias de hoje nos mais variados campos artísticos. E o Asimov, de acordo com a Unesco, ele é o 24º autor mais traduzido do mundo, o que é extremamente significativo, né? Quando você considera especialmente que há autores muito antigos, né? Platão, Shakespeare, etc., autores que vão ser muito traduzidos, né? Então a posição dele é extremamente relevante. O Asimov também tinha posições políticas bem à esquerda, ele era bem progressista mesmo. Se você pega as entrevistas dele, ele é bem firme nesse posicionamento, era de uma esquerda radical a tal ponto que ele chegou a ser investigado pelo FBI para ver se ele não era comunista, né? Claro, o crime lá, né, naquele país, né, da dita democracia liberal. Mas enfim, ele omitia assim um pouco, né? Eu me lembro de uma entrevista que perguntaram a ele: você é socialista? Ele: eu não sei dizer o que você quer dizer com socialismo, entretanto, tal. Quer dizer, ele escamoteava ali a resposta, mas de fato ele era bem à esquerda mesmo. E é interessante que ele é um autor assim que estava disposto a comprar muitas brigas, né? Não só no campo político, ele escrevia também bastante, né? Mas assim, por exemplo, existe o livro 1984 de George Orwell, né? Que um monte de gente vai ler e vai se achar o próprio cientista político quando termina essa obra, né? Eu vou deixar aqui embaixo uma crítica literária que ele fez, não é resenha, ele faz crítica literária sobre essa obra, né? Então, assim, se você pegar vídeos aqui no YouTube, em português, em inglês, resenhas aí no Scoob, onde é que você for encontrar, leia aqui embaixo que está escrito. Você vai ver que é muito superior, mas é muito superior aí a 99,999% dessas resenhas, desses vídeos que você vai encontrar aí nos canais mais ou menos fracos, mais ou menos interessantes que você possa imaginar. Então, assim, a escrita dele, né, ele tinha uma coerência, ele tinha um entendimento, era um personagem grande, realmente. Então, assim, ele já observa lá nos anos 80, por exemplo, que a ditadura do estatal, que se imaginava ali no ano de 1984, aconteceria aquele coturno, aquela bota pisando na cabeça
cabeça da pessoa e tal. Na verdade, ele observa que não é isso que ia acontecer, né? O Zygmunt Bauman, no livro Modernidade Líquida, que já tem vídeo aqui no canal, ele vai mostrar isso, né? Que hoje não é o Estado que é muito empoderado, né? É o mercado que é excessivamente empoderado. A gente vive uma ditadura do mercado e não estatal, como o livro do Isaac Asimov propugnava. Então, assim, ele errou e errou feio, né? Errou gravemente. Aquilo não aconteceu na forma como ele esperava e, ao contrário, foi no sentido inverso. Então, esse tipo de análise, né, que o Asimov já aponta lá numa crítica dos anos 80, o que muitos comentadores vão observar até os dias de hoje. Realmente é de doer, né? É de doer a cabeça. Em sua vida pessoal, assim, o Asimov ele era considerado uma pessoa simpática, mas porém um tanto excêntrica, muito recluso, né? E isso é, vamos dizer assim, uma espécie de obviedade, né? Para escrever mais de 500 obras, o cara tem que ser muito recluso mesmo, né? Tem que ficar muito tempo sozinho. E é interessante que, a despeito de escrever sobre viagens espaciais e tal, né? Ele tinha medo de andar de avião. Ele só andou de avião 2 vezes na vida e isso atrapalhou várias e várias vezes, né? Quando tinha eventos e tal, para ele ir a respeito de literatura e vários assuntos, ele não viajava, né? O congresso e tal, ele não viajava porque ele tinha medo, né? Então ficava muito limitado, né? Porque ele ficava andando mais para o transporte terrestre, mas no final da vida ele começou a fazer alguns cruzeiros, aí ele ia mais tranquilo, aí viajou vários países e tal, mas ele detestava viajar de avião, assim, ele tinha fobia. Ele também foi uma das primeiras pessoas, assim, a conceber o drama que a crise ambiental tomaria no planeta. Ele chegou, inclusive, a defender a ideia de um controle populacional, né, para que os recursos naturais não fossem esgotados pelo crescimento excessivo da população humana sobre o planeta, né, que não houvesse, sabe, aquele estresse de consumo de recursos, né. E assim, a parte que não é muito legal, assim, da trajetória dele, muito ao contrário, isso é bem lamentável, é que ele tem histórico de assediar mulheres, né, não de estupro, mas de assédio. Ele promoveu várias vezes, às vezes palavras, às vezes beliscões, as coisas assim meio estranhas, assim. Quando a gente pesquisa, né, em sites em inglês, fica um pouco errático assim, mas o fato é que ele era um assediador, isso é certo. E, por fim, no final da vida dele, ele fez várias cirurgias, teve problemas de saúde, teve que fazer cirurgias cardíacas, e em uma dessas cirurgias ele recebeu uma transfusão de sangue e era um sangue contaminado com HIV. E ele faleceu em 1992 e a família escondeu que ele era soropositivo, porque havia um enorme preconceito na época, né? Só para as pessoas talvez não se lembrem, mas, por exemplo, quando o Renato Russo faleceu em 1996, ou seja, 4 anos depois dele, ninguém sabia, né? As pessoas suspeitavam, mas ninguém sabia que o Renato Russo tinha AIDS, né? Era uma coisa muito estigmatizadora, assim, então muita gente escondia na época, né? E aí a família não contou, só contou em 2002, 10 anos depois da sua morte, um livro que lançaram, e aí contou lá que ele tinha sido contaminado e preferiu manter a doença em silêncio. E como não poderia deixar de ser, como ele escreveu muito, né, várias obras dele foram adaptadas, tais como no filme O Homem Bicentenário, no filme Eu, Robô. Inclusive agora está sendo feita uma série, acho que pela Apple TV, sobre a fundação, né, e só que eu não pude assistir, o que aliás é uma lástima que me acompanha, vamos dizer assim, né, porque eu gosto de série, mas não dá tempo, e quando o tempo disponível que eu tenho eu uso para ler e não para assistir as séries. Mas enfim, se você conhece a série, gosta dela, comenta aqui embaixo, por favor, dê sua opinião, porque eu sou um pouco alienado. Espero algum dia talvez conseguir assisti-la. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo também links dos vídeos do Central Pandora e do Nerdologia que comentam sobre Asimov, foram bases aqui desse vídeo. E para quem fala inglês também existem várias outras fontes, aí fica muito mais fácil. E agora, propriamente falando sobre a trilogia Fundação, é interessante contextualizar como ele começou a escrever, né, essa história. Ele começa ela em maio de 1942, ou seja, no meio da Segunda Guerra Mundial, num momento crítico para a história da humanidade, e, quer dizer, com risco de tudo se deteriorar, de tudo se degradar, de tudo, né, entrar num declínio irremediável. E ele é determinantemente influenciado por um livro chamado Declínio e Queda do Império Romano, escrito pelo historiador Eduard Gibbon. Aliás, não é um livro, é uma série de livros, são 6 livros, infelizmente na precariedade intelectual aqui do Brasil e de Portugal, de outros países que escrevem nessa tumba, né, que é a língua portuguesa, e nunca foi traduzido, né, os 6 volumes, a despeito de ser um livro de séculos atrás, ou seja, não tem nem direitos autorais, e infelizmente essa série não foi traduzida. Muitos anos atrás eu comprei o livro, está aqui em algum lugar, e quando eu peguei para ler, aí estava escrito lá, não, isso aqui é um resumo, né, é um livro de 6, né, na verdade pegou basicamente quase todo um dos volumes e mais um pouquinho de outro. E aí eu leio em inglês, mas eu leio lento, né? Então aquela coisa, sabe, vagarosa e tal, e tendo o canal aqui não dá tempo. Para ler um livro como esse, eu vou, sei lá, para eu ler um livro de inglês, eu vou ler 3 livros em português. Então não dá tempo aqui de manter a produtividade do canal. Então no livro, deixei para lá a história do declínio e queda do Império Romano, e espero que algum dia, né, se alguma editora fizesse esse favor, né, de traduzir. Mas o fato é que ele leu esse conjunto de livros que mostram, né, a forma como o Império Romano se degradou,
E assim, é interessante dar uma detalhada nisso, porque habitualmente nós pensamos que a história é um progresso, né? É um evolver, que a humanidade estivesse se desenvolvendo ao longo do tempo, que não é bem verdadeiro, né? Na verdade, essa trajetória é muito mais zigue-zagueante, né? E dá para ver até na trajetória do nosso país, né? Se você imaginar, sei lá, pegasse aqui no Brasil o ano de 2008, 2009, 2011, como o Brasil estava, e você imaginar como ficou 8, 9, 10 anos depois, você não acreditava, né? Um negócio assim, foi uma degradação, foi um declínio, né? Tão absurdo que ninguém imaginaria, poderia imaginar que o Brasil se degradaria tanto, né? E isso aconteceu também com Roma, né? No livro O Fim do Mundo, do Otto Friedrich, ele detalha que Roma, depois de ter tido mais de 1 milhão de habitantes, teve 8 mil. Eu já vi outros números em outros livros, por exemplo, naquela série que o Humberto Eco faz sobre a Idade Média, ele dá acho que 20 mil, já li 12 mil, já li 15 mil. Vamos pegar o melhor das hipóteses aí, vamos dizer que restaram 20 mil habitantes. Mas depois de ter tido mais de 1 milhão, olha o nível de degradação, olha o quanto aquilo caiu, né? Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal daquele que é meu livro de história favorito, chamado O Tempo das Catedrais, em que eu cito um pouquinho, umas palavras iniciais do livro, retratando o que aconteceu depois da queda do Império Romano. Eu vou pegar essa parte do livro e vou inseri-la aqui para quem não teve oportunidade. De acordo com Georges Duby, o Ocidente do ano 1000 é, abre aspas, rústico. Aparece diante de Bizâncio, diante de Córdoba, dominação islâmica na Espanha, pobríssimo e desamparado. Um mundo selvagem. Um mundo cercado pela fome. Tão dispersa, ainda assim a população é demasiado numerosa. Luta com as mãos quase nuas contra uma natureza indócil, cujas leis a sujeitam. Contra uma terra infecunda, porque mal dominada. Nenhum camponês, quando semeia um grão de trigo, conta colher muito mais de 3 grãos, se o ano não for mal demais. O suficiente para comer pão até a Páscoa. Depois, terá de contentar-se com ervas, com raízes, alimentos de ocasião arrancados à floresta e às margens dos rios. Às vezes, as carências habituais dão lugar às penúrias mortais. Todos os cronistas desse tempo as descreveram e não sem complacência. As gentes perseguiam-se umas às outras para se devorarem, e muitos degolavam os seus semelhantes para se alimentarem da carne humana, à maneira dos lobos. Então, assim, ele faz essa série baseada na queda de um império. E o que era esse império? Qual era o império que ele havia imaginado? Ele imaginou uma espécie, vamos dizer assim, de humanidade extremamente evoluída. A história se passa aqui cerca de 12 mil anos depois de nosso tempo histórico. A humanidade se desenvolveu tanto, mas tanto, que ela sequer se lembra qual foi o planeta de origem. Isso porque eles conseguem fazer viagens interplanetárias, o desenvolvimento tecnológico é absurdo, a humanidade cresceu assim enormemente, são 4 trilhões de habitantes espalhados nos mais variados recantos da galáxia. Existe uma sede do Império, né, chamado Trantor, e é um planeta assim tão desenvolvido, ele é tão desenvolvido que ele não tem área, vamos dizer assim, cultivável, né? Ele não tem área natural, todo ele é urbanizado roboticamente, vamos dizer assim, né? Ele é completamente tomado por tecnologia, por robôs, por coisas, sabe, artificiais, vamos dizer assim, né? E ele é a sede do Império, de um Império assim extremamente desenvolvido. Você consegue viajar entre planetas de maneira muito rápida, muito célere. Então, se esse próprio planeta não tem uma área cultivável, vai ter que importar essa comida, isso é um problema ao longo da história. E esse Trantor é uma espécie assim de utopia robótica, né? De tão perfeito. Porém, né? E sempre existe um porém, existe nesse Império extremamente desenvolvido uma ciência chamada de psicohistória, que é guiada por uma espécie de polímata chamada Harry Seldon, né? E esse Harry Seldon é uma espécie de mescla, vamos dizer assim, né, de um matemático, de um estatístico, de um historiador, de um sociólogo, de um economista, de um psicólogo, ou seja, é uma espécie de Karl Marx lá do futuro, vamos dizer. E essa psicohistória, ela consegue prever o destino do conjunto da humanidade. Ela não consegue prever o destino das pessoas, mas ela consegue prever, vamos dizer assim, uma espécie de movimento de massa. De que maneira? Da mesma maneira que nós conseguimos avaliar, por exemplo, através da teoria cinética dos gases, a forma como os gases vão se comportar. Por exemplo, se você aumenta a temperatura ou você aumenta a pressão sobre um conjunto de gases, você não consegue acompanhar o que cada molécula do gás faz. Ela vai para um lado, vai para o outro, existe toda uma aleatoriedade envolvida. Mas o conjunto das moléculas, naquelas dezenas de milhões de moléculas, você consegue saber como elas se comportam. E o que a psicohistória faz é a mesma coisa, porém com a humanidade, aproveitando-se do fato de que existe uma quantidade de habitantes muito grande, né, são 4 trilhões de habitantes, então ela consegue saber mais ou menos, através de cálculos probabilísticos, para onde a humanidade está indo. E através desses cálculos, são
4 trilhões de habitantes, né? E acontece assim, como se a estatística, através de um número tão elevado, ela ficasse mais fácil de acertar, né? E não mais difícil. Porque, por exemplo, se você pega uma moeda e você joga para cima, pode cair cara ou coroa. Aí você pode jogar 3 vezes, cair 3 vezes cara. Mas se você jogar 100 vezes, aí você vai ver, vai dar 48-52, 49-51, eventualmente até 50-50. Né? Porque quando você amplia a base, né, de dados, a estatística fica mais precisa, não menos. Né? Então, por haver uma quantidade tão absurda de planetas e de habitantes neles espraiados, a psicohistória consegue prever o movimento que a humanidade está indo para um lado ou para o outro. E, através dos cálculos que eles fazem, eles veem que esse império que estava tão bom, tão desenvolvido, tecnologicamente tão avançado, ele na verdade vai ruir. Né? Ou seja, vai entrar nesse cenário de caos, esse cenário de barbárie, que se remete, vamos dizer assim, filosoficamente, a esse declínio que eu já citei aqui do Império Romano. E a grande motivação, vamos dizer assim, desse declínio é o desprezo pela ciência. O Asimov, a gente já pode apontar aqui, ele tem uma visão bastante positivista da ciência, mas depois a gente volta a esse assunto meio problemático. Então, assim, a decadência, pelos cálculos lá do Harry Seldon e dos outros elaboradores dessa psicohistória, ela é inevitável, e por conta disso ele tenta avisar as autoridades daquilo que vai acontecer. Na medida em que tenta avisar que vai ter um declínio e tal, ele é considerado uma espécie assim de subversivo da época, né? Até que as autoridades chamam ele para reunião e ele tenta explicar aquilo que vai acontecer, e ele várias vezes ele é, como vamos dizer, contraditado, né? Vamos dizer assim, não, você está dizendo que vai acabar, o que você está fazendo aí não é uma espécie de profecia autorrealizável? Ou seja, eu digo que aquilo vai acontecer e aquilo acaba acontecendo justamente porque eu falei? Outras pessoas pensam, não, se você diz que é possível, né, que a humanidade caminhe para um lado e para o outro, porque nós não tomamos essas ações para impedir esse declínio. Ele fala, não, isso não é possível, e não é porque eu estou apontando, muito ao contrário, e aí as pessoas até ameaçam ele, dizem, não, se você matar, até o final do ano você vai cair, se você não matar, esse declínio vai ocorrer depois da sua morte, e ele fala, na verdade, a única coisa que é possível fazer é mitigar o sofrimento que a humanidade vai passar. E mitigar de qual maneira? Vamos ter que separar um planeta, mandar uns enciclopedistas para lá. O que esses enciclopedistas vão fazer? Eles vão compilar todos os grandes dados, todo o conhecimento que a humanidade possui, eles vão armazenar tudo, vão fazer, sabe, uma espécie de enciclopédia mesmo, compilando todo o conhecimento que a humanidade algum dia pôde desenvolver, e por conta desse conhecimento acumulado, que vai ser função desses enciclopedistas, o terror que a humanidade vai sofrer, o caos, a barbárie que a humanidade vai sofrer, ao invés de durar 30 mil anos, vai durar 1000 anos. Mas ele fala, só tem esses dois caminhos, ou vai durar 30 mil, ou vai durar 1000, mas o fato é que o império vai cair. Então, assim, o imperador fica naturalmente bastante incomodado com as informações dele. Ele fala, então é isso? Então eu não vou te matar, não. Eu vou te mandar, então, para você e seus enciclopedistas para certo lugar. E, assim, o imperador, vamos dizer assim, meio que se vinga. Ele manda os tutores dessa psicohistória para os confins do universo, né? Manda lá para lá de Caxa-Prego, né? Aliás, é até interessante, uma vez eu trabalhei no interior da Bahia, alguns meses, e a gente trabalhava depois de Caxa-Prego, tinha uma localidade lá chamada Caxa-Prego, a gente trabalhava depois disso, até me lembrou. Então ele manda lá para os confins, lá para onde Judas perdeu as botas. Inclusive o nome do planeta se chama Terminus, fica bem no término da galáxia mesmo. E aí o Harry Seldon, não, tá tudo bem, a gente vai começar aqui a desenvolver, né? Eles têm que ocupar o planeta, colonizar o planeta é muito pobre de recursos naturais, não tem nada, tem que ficar trocando lá com os vizinhos, alguma coisa, né? Mas o fato lá é que eles começam a trabalhar, portanto, no desenvolvimento da fundação. E daí vem o nome do livro, porque é esse projeto da fundação, esse projeto de compendiar, vamos dizer assim, todo o conhecimento da humanidade, construindo assim uma espécie de biblioteca de Alexandria do futuro. Esse gigantesco banco de dados que algum dia a humanidade necessitaria, vamos dizer assim, acessar para que seu desenvolvimento voltasse a ocorrer. Então, assim, o Harry Seldon, ele é uma espécie de Cassandra, né, predizendo desgraças, mas diferentemente da Cassandra da mitologia, que é amaldiçoada pelo deus Apolo, ela não se faz ouvir, né, ela vaticina corretamente, mas ninguém a escuta, o imperador acaba, de certa maneira, escutando, né? Então manda ele lá e começa lá o desenvolvimento, começa o projeto da fundação. Porém, o Harry Seldon, ele é velhinho. Ele mesmo não vai acompanhar aquilo, porque ele vai acabar falecendo, porque a degradação que ele prevê é uma degradação de longo aspecto. Enquanto isso, a galera que está lá fazendo a psicohistória, eles vão trabalhar no projeto da fundação. E, inclusive, tem aqui no início das partes que dividem o livro, porque, como eu disse, ele foi lançado em contos ao longo do tempo, eles têm citações, vamos dizer assim, um pouco abertas, do que era essa enciclopédia. Vou ler aqui uma. Justamente aqui explica o que é a psicohistória, mas explica de maneira um pouco aleatória, com vários, vamos dizer assim, né, cortes assim, mas dá para entender mais ou menos. Psicohistória, Gal Dornick, utilizando conceitos não matemáticos, definiu a psicohistória como o ramo da matemática que trata das reações dos conglomerados humanos a estímulos sociais e econômicos
fixos. Implícita em todas essas definições está a suposição de que o conglomerado humano que está em foco é suficientemente grande para um tratamento estatístico válido. O tamanho necessário de tal conglomerado pode ser determinado pelo primeiro teorema de Seldon, que uma suposição necessária posterior é que o conglomerado humano esteja ele próprio inconsciente da análise psicohistórica para que suas reações sejam verdadeiramente aleatórias. A base de toda psicohistória válida baseia-se no desenvolvimento das funções Seldon, que exibem propriedades congruentes com as de forças sociais e econômicas, como essa enciclopédia galáctica, nesse livro aqui está na página 39. Então, assim, como foi descrito, a psicohistória ela só funciona se as pessoas forem inscientes de que seu destino está, de certa maneira, sendo manipulado, está sendo guiado, está sendo uma espécie de espírito hegeliano que se desdobra de maneira pré-determinada, vamos dizer assim. Mas então poder-se ia pensar, então foi feito o projeto Fundação, está lá no planeta, então vai dar tudo certo? Não. Pode dar tudo errado ainda. De que forma? Vamos dizer assim, o desenvolvimento que vai acontecendo naqueles planetas, né, vamos lembrar que vão passar muitos anos, ele vai gerar certos problemas, certas animosidades com vizinhos, etc. Então, o Hari Seldon ele já prevê que vai acontecer diversas divergências, vamos dizer assim, né? Porque o planeta se desenvolve, havia no início só enciclopedistas, mas depois vai haver uma outra camada de profissionais, por óbvio, né? Que vai plantar, que vai colher, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou seja, existem disputas pelo poder, mas ele quer manter, de qualquer maneira, o projeto Fundação, vamos dizer, seguindo o seu caminho. Então, o que o Hari Seldon faz? Na medida em que ele não estará vivo, né? Ele morre, né? Porque há vários saltos temporais, cada parte aqui, um salto temporal enorme, eventualmente até de séculos. Então os personagens mudam, né? Mudam completamente. E ele já prevê que vai haver determinadas crises e que naquele momento histórico a humanidade deveria caminhar para um lado ou para o outro. Então o que ele faz? Ele faz uma espécie de mensagem, ele grava num holograma para que, digamos, daqui a 70 anos vai haver essa mensagem aqui. Você vai abrir e vai ser dito, ó, você tem que fazer isso. Aí daí a 40 e tantos anos você tem que fazer isso, daqui a 100 e tantos anos você tem que fazer isso, porque ele já prevê matematicamente que tudo isso vai ocorrer. Então assim, de você ter esses saltos temporais e que todos os personagens mudam, você vai vendo assim, personagens que não são necessariamente bondosos, que não são motivados pelos melhores elementos, vamos dizer assim, enfim, mas eles vão ter sempre um papel, e é até interessante isso aqui, essa parte da história, porque o Asimov ele não fica explicando, né, esse personagem é esse personagem é esse, não, ele já vai na velocidade, você, vamos dizer assim, você pega no tranco, né, vamos dizer assim, você entra num carro que já está em velocidade e você tenta acompanhar ali o que está acontecendo, o que está nesse tempo histórico, o que está pegando, o que eles estão querendo e tal, você rapidamente entende, né? Às vezes é um inimigo interno, às vezes é um inimigo externo, um inimigo que vem de outro planeta, e as ações que eles vão tomar, eles vão ficar sempre na dúvida e sempre vão ser, vamos dizer, clareados pelos ensinamentos que o Seldon deixa para eles. E vai sempre dando certo, assim, o cálculo matemático que ele vai mostrando vai se mostrando sempre preciso. Essas mensagens, né, friamente calculadas que o Seldon manda, e você não sabe o que ele vai mandar, você não sabe qual é a ação, então você fica ali naquela ansiedade, mas elas são, vamos dizer assim, muito, muito importantes para que o projeto da Fundação prosseguisse exitoso. De modo assim que eu reitero, né, os personagens, eles são meio que pré-determinados, né, vamos dizer assim, né, é uma espécie de predestinação calvinista, né, aqui nas igrejas brasileiras hoje, talvez a maior representação seja dos presbiterianos, né? Que tem aquela questão muito pré-determinada, você vai ter que seguir aquilo ali de maneira bem, bem firme, né? Mesmo que os personagens rechassem a ideia de um desenvolvimento individual seja tão controlado, mais da humanidade, mas você observa aqui que em certos momentos isso é contrariado pela própria história, né? Mais uma das incoerências, porque você observa que tem ações específicas que certas pessoas físicas, né, pessoas concretas vão ter que tomar. Ele não sabe o que é um nome, não sabe tal, mas ele sabe que essa liderança desse tempo histórico vai ter que fazer isso. Então, assim, existem ações bastante individuais a serem tomadas. Então, assim, ele se dissocia daquelas revistas pulp que eu citei aqui no início do vídeo, porque essa é uma chamada de ficção científica social, porque envolve, vamos dizer assim, ou pelo menos tangencia uma série de assuntos mais sérios, assim, né? Sobre ciência, sobre ecologia, sobre religião, sobre o comportamento humano, etc, etc, etc. Ele não se aprofunda muito em nada, mas ele tangencia uma série de discussões, vamos dizer. Coisa que naquelas revistas pulp era mais aquela história meio maniqueísta do bem contra o mal e tal, lutando contra aquele inimigo, né, que não vou dizer que era naquele castelo escuro, como aquele inimigo medieval, porque eram robôs, né, era uma coisa mais tecnológica. Então, assim, quando você vê essa história sobre o Império e tal, um Império que vai cair, essa luta do Império, você vai logo lembrar, talvez, Star Wars, né? Uma entrevista que eu li do Asimov, ele falava isso, não, o George Lucas se baseou em mim, mas eu também me baseei lá no livro do Eduardo Gibbon, né? E talvez outras pessoas, né, a gente pode imaginar, vão se basear no Star Wars. Então, assim, a coisa vai passando, né? Você tem essa série de influências que vai passando, né, de geração
geração com a fonte, com determinada fonte que você bebe, né? É interessante também no livro aqui que, ao invés de falar assim, por Deus, eles falam assim, pela galáxia, pelo espaço profundo, ai, minha galáxia, são expressões assim, corriqueiras, eu achei bem interessantes. E assim, né, eu disse no início do vídeo que eu falaria sobre os pontos virtuosos e sobre os defeitos. E os pontos virtuosos desse livro aqui é que é um livro muito dinâmico, ele é muito fluido, muito fácil. Ele, vamos dizer assim, para uma pessoa que quer apresentar um livro para um jovem, talvez, você quer desenvolver o hábito da leitura, é um livro muito indicado. Essa edição aqui é particularmente estupenda, não tem outra palavra para dizer. Vou tentar mostrar aqui umas imagens, sabe? Olha, são coisas assim, cada parte começa com uma imagem, o projeto gráfico é excepcional. Eu não gostei do tamanho da letra, não sei se dá para ver aí, o tamanho da letra realmente foi lamentável. Ele poderia ser muito maior, especialmente que o espaçamento dela tá grande. Mas esse é um dos únicos defeitos, porque a capa é dura, o material é de boa qualidade, sabe? Muitas figuras, assim, a Aleph tá de parabéns, a única coisa que ela poderia corrigir é o tamanho dessa letra, deveria ser um pouquinho maior. Tá mais próxima da letra de bula de remédio do que de um livro normal. Tirante isso, a edição é muito, muito caprichada, realmente eles estão de parabéns. Para quem também tá vivendo uma ressaca literária, tá com dificuldade assim de recomeçar a ler depois de ter pegado um livro muito pesado e tal, esse livro é muito leve, muito fácil de ler, você devora as páginas muito, muito rapidamente, porque a leitura é muito simples, muito, muito simples mesmo. A despeito do tamanho, eventualmente utilizar algum tipo de nome um pouquinho mais difícil de personagens, a despeito de não ter propriamente uma estrutura vinculada a personagem, né? O que interessa é a fundação, ela que é o personagem principal, vamos dizer assim, mas é um livro muito fácil, então eu recomendo muito assim para quem gosta de uma coisa um pouco mais veloz, vamos dizer assim. Porém, o livro também tem problemas, se outros canais ou não vão observar, ou vão passar pano, não vão ter uma leitura crítica suficiente, esse aqui vai ter. E vamos começar assim pelos probleminhas menores, vamos dizer. Quando você imagina o futuro, você não consegue projetar todas as mudanças que eventualmente virão, né? Porque você vai acabar vinculando coisas que são da nossa realidade, que necessitavam de um desenvolvimento e vão conseguir obrá-lo, mas haverá outras coisas que você vai achar que, vamos dizer assim, que permanecerão da forma como está hoje. E você não vai perceber que isso também mudaria, né? Então, por exemplo, teve um filme de muito sucesso nos anos 90 chamado Demolidor, mas não é o Demolidor da Marvel, não. Foi aquele filme lá com o Sylvester Stallone e o Wesley Snipes. E aí tem umas cenas desse filme interessantes. No momento que o Sylvester Stallone ele precisa recorrer a um banco de imagens, né, gravado, e o que ele faz? Ele vai lá e pega um CD. E aí ele pega um CD, o CD bem espesso, assim, curto, pequenininho. E, então, assim, como eles imaginaram o desenvolvimento? Ao invés de ser um CD normal, do tamanho que a gente hoje nem tá tão habituado mais, né? Mas que a gente usou ali nos anos 90, eles imaginaram um CD de formato diferente. Isso seria o avanço tecnológico, sendo que hoje a gente utilizaria a nuvem, né? Você não utiliza mais CDs, DVDs, etc. Esse filme também tem um anacronismo bastante evidente em um momento que um policial está lidando com um marginal lá, ele recebe uma orientação assim tipo um celular assim, né? Que o robô passa umas informações para ele. E aí essas informações que o robô passa, tem lá uma telinha, né? E nessa telinha, o desenho ali da telinha, né? É um desenho muito precário, né? Daqueles bonequinhos mesmo, mais simplórios que você puder imaginar. Ou seja, qualquer pessoa que tem um telefone hoje, até quem está me escutando aí tá atrás de uma tela, sabe da quantidade de brilho, da quantidade de definição tecnológica, e eles imaginaram o futuro reproduzindo a precariedade tecnológica de então, dos anos 90 ali. Eles não conseguiram ali observar para frente, né, a mudança que ocorreria no desenvolvimento das telas. E acontece esse tipo de anacronismo aqui várias vezes ao longo desse livro, né? Então, por exemplo, na página 28 aqui dessa edição, a bagagem ela é revistada, né? Ou seja, como se não passasse por um scanner. Na página 34 aqui, um ascensorista, né? Você imagina, você falar para um jovem essa palavra ascensorista, o cara vai ter que jogar no Google, não sabe nem o que é, nem o que faz. Existem microfilmes, a comunicação da nave, em certo momento, ela tem que ser, eles têm que receber uma comunicação na nave, então ele não recebe algum tipo de mensagem eletrônica, né? É uma espécie de invólucro, né? Um cilindro que é materializado para ele pega aquilo ali, ele vai abrir e vai ler, né? Então, assim, são coisas que ele não consegue se dissociar da época. Mas existem outros erros que já são um pouco, assim, mais sérios. Esse segundo que eu vou abordar nem é tão sério assim ainda, mas vamos dizer assim, um anacronismo, mas já toma uma complexidade maior. Qual seja, ele supõe que o desenvolvimento nuclear, ele era absolutamente indispensável para o desenvolvimento da humanidade. E isso, de fato, era uma questão nos anos 50, o maior atentado terrorista da história, que foi quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Eles tinham, vamos dizer assim, promovido uma razia, né? Mas também se apontava por ali uma espécie de desenvolvimento tecnológico possível. Porém, os acidentes que aconteceram em Chernobyl, na Ucrânia, e em Fukushima, no Japão, eles, vamos dizer assim, frearam a onda, né? Então, assim, passou décadas e décadas, assim, criação de reator nuclear em vários países, no continente europeu, passou
passou muitos e muitos anos, e eles voltaram em 2008, aí, por conta das questões climáticas, acharam que ali talvez fosse um caminho. A Finlândia foi desenvolver reatores nucleares, e o estado da Geórgia, nos Estados Unidos, também foi desenvolver reatores nucleares. E só para dar um exemplo do drama, né, foi criado lá, o projeto começou em 2008, esperava-se na Geórgia que acabaria em 2016. Resultado, ele ficou pronto em 2023, quase o dobro do tempo esperado, e o custo esperado, que era de 14 bilhões de dólares, custou mais de 30. Aconteceu a mesma coisa na Finlândia. Esperava até edificá-lo em tempo mais curto, esperava que fosse só 4 anos, não durou 4 anos o projeto, muito ao contrário, ele demorou na Finlândia, o país organizado e tal, demorou 18 anos para ficar pronto, e também é um custo enorme, muito, muito maior do que o projetado. E olha que não foi o Odebrecht que construiu não, hein? E foi até, vamos dizer assim, contraditório, né? Porque no dia que estava partindo lá esse gerador, depois de 18 anos lá na Finlândia, depois de tantos e tantos anos no continente europeu sem construir nenhum, foi no mesmo dia que a Alemanha estava paralisando o seu último reator nuclear que ainda funcionava. Então, assim, é uma energia extremamente controversa. Hoje, vários países, especialmente da parte oriental do mundo, né? A Coreia do Sul, a China, a Índia, criaram reatores nucleares, mas assim, o caminho não foi para esse lado, entendeu? A gente pode afirmar isso peremptoriamente. Não veio daí o desenvolvimento tecnológico. O que é algo que habitualmente, vamos dizer assim, as pessoas vão esquecer que o desenvolvimento tecnológico, às vezes, ele caminha para um lado, mas ele não segue por ali. Então, por exemplo, o Concorde foi um avião supersônico e tal. Então, assim, ele foi o ápice de determinado tipo de desenvolvimento. Isso é muito bem explicado no livro A Ilusão Neoliberal, do economista francês René Passet. Mas ali não seguiu. Ali topou o desenvolvimento tecnológico. Ele foi para outro lado depois disso, né? E pregressamente outras mudanças ainda. Por exemplo, o avião é um objeto mais pesado que o ar. Em certo momento, Humberto Eco vai escrever no livro, no artigo do livro Previsões, organizado pelo Ian Griffiths, ele vai escrever o seguinte, que olha, parecia que o objeto mais pesado que o ar não era o mais eficaz. O mais eficaz seria o mais leve que o ar. Então começou o desenvolvimento dos dirigíveis. E aí veio a tragédia, o Zeppelin e tal. E aí percebeu assim, não, o melhor caminho não é o dirigível, não. Voltaram para o avião e hoje as pessoas são transportadas, quando tem que fazer uma viagem, né, aérea, por aviões e não mais por dirigíveis que basicamente estão em desuso. Então, assim, o desenvolvimento ele pode seguir certos caminhos, não necessariamente os mais óbvios, né? E o nuclear, com certeza, a gente pode afirmar que não foi esse o caminho, pelo menos do que a gente pôde observar até agora. E assim, aí avançando aqui alguns problemas. Para mim não incomodou, mas acho que algumas pessoas podem se incomodar com o fato de não haver no livro uma espécie assim de personagem importante, personagem principal. Os personagens são absolutamente irrelevantes, eles são apenas peças em um processo, entendeu? Eles são apenas uma espécie de autômatos que tem que seguir as ideias, vamos dizer assim, quase que pré-determinadas pelo Harry Seldon. Eles são, vamos dizer assim, apenas uns bonecos de chumbo mesmo, dando sequência ali ao vigor da psicohistória. E assim, eu disse no início do livro que os habitantes, né, os humanos espalhados pelos mais variados recantos do universo, eles não poderiam saber para onde a história estava caminhando, eles tinham que permanecer inconscientes, né? E aí, existe assim aqui um problema, né? Porque se eles ficassem cientes, eles acabariam mudando a trajetória e aí acabariam, vamos dizer assim, aumentando a degradação, acabariam atrapalhando a construção da fundação. Mas se eles podem atrapalhar a construção da fundação, por que eles não podem evitar o declínio do império? Então, assim, o poder de mudança ele é sempre um poder só para o mal, não fica um poder para o bem. E me pareceu assim, ele lida com esse problema, né? Mas não sei se ele dá a melhor resposta. Ele dá uma resposta, mas não sei se dá a melhor resposta. E não sei nem se essa resposta seria possível, né? Para mim seria, assim, eu acho que ele poderia tentar, olha, existe essa probabilidade, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, e talvez aquilo no meio do caminho tivesse dado errado, e aí sim a coisa tivesse declinado, e aí ele tentado, vamos dizer assim, não, já que deu errado, a gente tem que tomar essas e essas ações, eu acho que esse teria sido um caminho mais natural, né? Mas enfim, porque existem algumas saídas nas histórias que não necessariamente elas são decorrentes assim de uma construção intelectiva tão robusta, e sim porque se você tomar aquele caminho, simplesmente não há história, né? Um exemplo clássico é no Senhor dos Anéis, né? Muitas pessoas questionam, por que o Frodo não pegou lá uma águia, foi lá, voou até a Montanha da Perdição e largou a bosta do anel lá para ele cair lá naquele fogo e destruiu. Aí vários fãs vão dizer, não, é porque os Nazgûl não deixariam, né, o olho lá, Sauron ficaria ciente e tal. Que ficaria ciente o quê, cara? A única questão é que não dá pro Frodo fazer isso, pegar uma águia lá para pegar esse atalho, porque senão não teria história, pô. Por isso que ele não pegou. É tão simples quanto isso, né? Mas aqui, nessa série Fundação, eu acho que haveria caminhos para não ficar uma espécie de fuga da águia, vamos dizer assim. Essa explicação meio torta que os Nazgûl impediriam, ele tenta dar aqui, não é possível que a humanidade contenha mais a degradação, que ela já estava, vamos dizer assim, em caminho muito avançado, se a gente tentar não vai dar certo e tal. Eu acho que ficou um pouco errático assim.
não foi um caminho que me pareceu tão salutar. Existe uma crença na ciência ao longo de todo o livro, mas ela é até positivista, né? E assim, nós vivemos um drama tão forte aqui durante a pandemia, né? Até tratei um pouquinho disso aqui no livro, Como se faz uma tese, do Humberto Eco, mas então, assim, a gente teve quase que fazer uma defesa da ciência, assim, abstrato, né? Mas isso, na média, isso é muito equivocado. No meio da pandemia, talvez coube, assim, né? Mas a ciência, ela sempre é posta à prova, né? Ela tem que... há uma série de debates que se realizam sobre ela, há todo um campo dentro da filosofia, que é chamado de filosofia da ciência. Vou deixar trecho selecionado de livro aqui sobre isso, para quem quiser se aprofundar. Mas o fato, assim, ter essa visão romântica da ciência, que é muito cara aos positivistas, né? Fundamentados lá em Augusto Comte, deixo o livro, trechos selecionados do Augusto Comte aqui também, estão muito atrasados, né? Isso já passou, e a visão que ele tem aqui é um pouco dogmática em relação à própria ciência, que é por si antidogmática. Então, assim, ficou assim um pouco incoerente. E agora nós podemos tratar propriamente dos grandes problemas que existem aqui no livro para mim. Porque é o seguinte, o Asimov, ele tangencia graves e grandes problemas que, vamos dizer assim, parece que ele levanta a bola para cortar inúmeros assuntos muito interessantes. Então, especialmente sobre livre-arbítrio, né? Você não é predeterminado por tudo isso que está acontecendo, você tem liberdade para fazer as suas coisas. Ou ele também tangencia o assunto do imperialismo, ele tangencia o assunto da religião, o domínio que a religião exerce sobre as pessoas, tangencia questões éticas, questões sobre a ciência. Porém, ele sempre só tangencia, ele nunca se aprofunda. Então, essa velocidade do livro é muito interessante, ele é muito dinâmico, você quer acompanhar as páginas, mas essa velocidade atrapalha a densidade. Eu tratei um pouquinho aqui no livro sobre o vídeo O Ano da Morte de Ricardo Reis, do José Saramago, e assim, ele é o inverso, ele é sempre ruminando as coisas, sempre avaliando, o que é uma característica notória dos livros clássicos, né? Eles são mais lentos, você tem um vagar, você tem um ruminar, e ele é o inverso, mas ele também, vamos dizer assim, parece que ele peca pelo exagero, né? Então, por exemplo, quando ele vai lidar com essa ideia da predeterminação, que a psicohistória está controlando tudo, em nenhum momento ele se aproveita para debater essa questão. Você tem liberdade? Qual é a liberdade? Qual é a sua liberdade de ação? Você exerce sua liberdade de qual forma? Então, por exemplo, no filme Matrix, logo no início do primeiro filme, existe um debate ali muito interessante entre o Morfeu e o Neo, né? Vou deixar aqui a cena aqui para vocês lembrarem. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neo? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Então, esse tipo de debate não acontece em nenhum momento ao longo do livro. E já que você levantou, corta então, meu amigo. Você já levantou a questão do livre-arbítrio. Como você exerce sua liberdade? Qual é a forma como ela vai se executar? Ele está ali no debate todo preparado para ele avançar e ninguém toca no assunto, né? Ele tangencia, ele foge. E assim, né, uma série de filósofos escreveram sobre isso, ele podia se aproveitar, ele que era uma pessoa tão letrada. Por exemplo, o Karl Marx, no livro 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, ele vai escrever o seguinte: os homens fazem a sua própria história, contudo não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas essas lhe foram transmitidas assim como se encontram. A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. Então, assim, isso é muito interessante. É exatamente esse debate que o Asimov levanta, mas não vai levar a cabo, né? Por exemplo, quando uma pessoa nasce, ela vai encontrar determinado grau das forças produtivas, determinadas relações sociais, vai encontrar determinada configuração social como um todo, vai nascer em determinada família, vai nascer em determinado tempo histórico, né? E vai encontrar uma relação historicamente estabelecida entre o ser humano e a natureza e entre os próprios seres humanos. Ao, vamos dizer assim, avançar sobre esse mundo efetivamente existente, você não é um ser humano, vamos dizer assim, criado ex nihilo. Você cresce, se desenvolve a partir dessa massa que você recebeu, acumulada. Certas relações sociais. Você pode hoje arrumar um tipo de emprego. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez fosse outro. Então hoje você pode trabalhar de maneira precarizada para como motorista de aplicativo. 50 anos atrás não era assim, 200 anos atrás já era outra situação. E esse mundo que você recebeu, é sobre ele que você pode dar um avanço. Você não tem assim, um exercício de uma liberdade plena. Você tem uma liberdade dentro de um molde pressuposto. É dentro desse molde que você pode avançar ou regredir. Você pode caminhar para um lado ou para o outro. Você tem um exercício de liberdade, mas é um exercício de liberdade limitado. Marx e Engels vão escrever sobre isso fartamente, né? Eles vão escrever, né, na ideologia alemã que as circunstâncias fazem os homens da mesma maneira que os homens fazem as circunstâncias. Então, assim, esse pesadelo que comprime o cérebro dos vivos é toda essa massa que nós recebemos e a partir do qual nós vamos poder caminhar para um lado ou para o outro.
entendeu? Esse tipo de debate o Asimov não faz em nenhum momento, mas isso para os mais variados assuntos. Então, por exemplo, a questão do livre-arbítrio é extremamente importante aqui no livro dele. E aí ele que faz uma crítica ali meio que de leve à religião, ele vai ignorar, por exemplo, um debate proposto por Santo Agostinho mais de 1500 anos atrás. Mais de 1500 anos atrás, Santo Agostinho escreveu um livro sobre o livre-arbítrio. Quer dizer, e ele aqui, que está tangenciando o tema, está fugindo do tema. E um religioso que entra sobre crítica na análise dele, está abordando o tema. Você percebe como é que dá mole, vamos dizer assim? Ele dá mole, perde a oportunidade. Então, assim, por exemplo, em certo momento da fundação, né, desses séculos e séculos que vão passando, eles percebem que se eles criarem uma roupagem religiosa e camuflando, escondendo que aquilo tinha um fundo científico, né? Então, vamos dizer assim, ele vai fazer um tipo de movimento, as pessoas vão acreditar que aquilo é uma coisa meio religiosa, quando na verdade é uma coisa nuclear, que aquelas pessoas eram inscientes. Então eles dizem assim, não, mas tudo bem, a gente vai manipular as pessoas, mas a gente não vai saber que, elas não vão saber que essa religião, que essa coisa religiosa é totalmente falsa, porque eles estão, vamos dizer assim, agindo por um bem maior, né? Porque eles estão aqui estão dando sequência, estão protegendo os ideais da fundação. Então assim, ele não dá sequência a isso, né? E olha como as coisas são interessantes. Ele mostra um determinado desenvolvimento com base religiosa da fundação, e na sequência ela é suplantada por uma base do comércio, né? Então é uma metáfora óbvia entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? Entre a ascensão da burguesia, etc. Aliás, os mais variados canais que eu vi comentando sobre esse livro, li um monte de texto, esse tipo de coisa passa reto, né? Como eu disse, a capacidade crítica pode faltar lá, aqui não vai faltar não. Mas o que a gente pode perceber é que ele não se aprofunda sobre esse debate. Então você está tratando da religião, está achando ela uma forma de manipulação, avance sobre o assunto, cara pálido. Entendeu? Você tem muitos assuntos que você está tratando, se você quer defender um tema, quer defender uma tese, não fica só tangenciando e escapando dela não, porque senão o livro fica um pouco frágil, entendeu? Um pouco fútil, por assim dizer. Dê a densidade que ele pode ter, né? Claro, você não vai fazer um livro de filosofia, mas aprofunda um pouco o tema, não precisa escapar dele de maneira, vamos dizer assim, tão covarde. E por fim, né, eu citei aqui no meio desse vídeo que ele queria criar uma espécie de biblioteca de Alexandria do futuro. E também citei aqui alguns anacronismos. E não dá para esconder um anacronismo mora, assim, um anacronismo mega. Que é o quê? Para, vamos dizer assim, que o conhecimento seja propagado, precisa de um monte de enciclopedias ficar copiando. Aí, né, gente, não dá, né? Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, você copia muita coisa nos dias de hoje, né? Então, imagina daqui a mais de 10 mil anos, com um desenvolvimento tecnológico absurdo, com viagens interplanetárias feitas de maneira muito fácil, sabe, num planeta que não tem nem uma área que não seja roboticamente ocupada, ou seja, lá no meio desse planeta extremamente desenvolvido, você precisa de uma pessoa lá copiando lá manualmente. Quer dizer, a ideia da fundação em si é uma ideia bastante anacrônica, entendeu? No nosso tempo histórico, ela já está desmontada. Você imagina daqui a milhares e milhares de anos, ou seja, ele deu uma vacilada aí na imaginação, assim. O livro dele tem esse limite que não atrapalha a leitura, tá? Ela continua sendo divertida, ela continua sendo uma leitura agradável. Reitero aqui as recomendações que eu fiz. É um bom livro, ele é um livro dinâmico, é um livro fluido, mas assim, tá muito, mas muito longe da perfeição que eu vi ele ser descrito por aí. Mas muito longe do livro, mas muito longe mesmo. Para mim é um bom livro, um livro que vale a pena ser lido, como todo bom livro, mas não tá longe de ser uma obra-prima. Esse livro até ganhou o Prêmio Hugo de literatura, né? Que esse Prêmio Hugo é um prêmio anual dado para livros de fantasia e de ficção científica. Então todo ano dá um prêmio lá para um livro, mas ele ganhou o Prêmio Hugo, vamos dizer assim, ever, né? O Prêmio Hugo de todos os tempos. Existe uma obra que é a melhor de todos os tempos, concorrendo lá com gigantes, né? Como O Senhor dos Anéis, etc. E esse livro aqui que é considerado melhor. Mas para mim ele não está desprovido de problemas, não, muito ao contrário. E é interessante, né? Que a gente tem que ter a capacidade crítica, como o próprio Isaac Asimov teve quando foi a fazer a análise do livro de 1984 que eu deixei aqui embaixo. Então assim, meu veredito final é esse. É um bom livro, mas ele tem suas antinomias sim. Mas naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião. Eu gostaria de saber a sua. Você conhece a trilogia Fundação? Conhece a série que está sendo lançada agora? Concordou com a visão que eu expus aqui? Comenta à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!